Bom para todos nós. E agora vamos para o Cadeira na Calçada, um quadro que me é muito caro. Neste espaço eu tenho conversado com algumas das figuras mais interessantes desta cidade, mais inteligentes e principalmente alguns amigos. Eu vou conversar hoje com o autor desse livro, professor Enéas Barros, uma figura por demais conhecida em Teresina, grandes realizações na cidade e principalmente esse bem-querer que Teresina tanto precisa. Vamos conversar então com o Enéas. Meu irmão querido, chegue aí, a casa é sua, por favor, se abanque. Bem, o Enéas já esteve aqui em outros momentos. O Enéas se interessa por cultura, o Enéas se interessa por comida, que também é cultura, o Enéas se interessa por história e está lançando, aliás, já lançou na quarta-feira, na última quarta-feira, lançou esse livro, que é muito instigante. Não li o livro, mas já folheei e percebi, as ilustrações são bonitas, o livro tem uma linguagem acessível, a abordagem é muito interessante, um livro que poderá ser adotado nas escolas e, por que não, um livro que a molecada vai ler com algum prazer. Meu irmão, como é que nasceu a ideia de fazer esse livro? Olha, professor, eu sempre fui uma pessoa curiosa com datas e uma certa vez eu estava lendo uma informação sobre o bispo Ussher, James Ussher, que é um bispo irlandês, que havia escrito no século XVI que o universo havia sido criado no ano 4004, exatamente às 9 horas da manhã de um sábado, no dia 23 de outubro. O cara sabia até o horário. Pois é. E aí aquilo me deixou curioso, porque o ano 4004 é muito recente, é quando as civilizações estavam se formando, as civilizações egípcias, por exemplo. E a professora Niede Guidon disse que o homem já havia passado pelo Piauí há 50 mil anos, enquanto o homem descobriu o fogo há pouco mais de 1 milhão de anos. Existem fósseis de 3, 4, 5 milhões de anos. Eu digo, como foi que o bispo descobriu essa data? Então eu comecei a catalogar informações e juntei durante muitos anos informações que se passavam ao longo, desde a época da criação do universo, né? Retrocedi à época da extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Fui muito mais atrás na teoria do Big Bang, que os físicos Stephen Hawking disse que o universo tem 15 bilhões de anos, né? Aí fui trazendo todas essas informações até o ano zero, que é o ano polêmico do nascimento de Cristo, que varia entre o ano 4 a 6 antes dele e 5 a 6 depois dele. Nesse período aí é que se supõe uma fase em que Cristo teria nascido. Então, eu coletei essas informações, juntei essas datas e passei alguns fatos que aconteceram durante essa época, e apenas para que a pessoa tenha uma referência de data. Você quer saber, por exemplo, o que acontecia há 10 mil anos? Aí 10 mil anos foi quando o homem começou a domesticar os animais. Ele passou da fase de nômade para sedentário. Então, essas coisas são curiosas. Aliás, tem uma coisa que me chama a atenção. Se eu estiver falando besteira demais, você pesquisa, eu vou atirando para cima ainda mais. Mas o homem é, de todos os animais existentes na face da Terra, o mais cruel, porque tem consciência do fazer, faz sabendo o que está fazendo, ou seja, mata sabendo o que está matando, não para se alimentar, mata por esporte, mata por prazer. Mas é uma coisa curiosa. Os animais sempre se aproximaram do homem porque o homem produz sempre mais do que consome. Você tem sempre sobras. Não é verdade, Enéas? É. As sobras que o homem produz acabam atraindo os animais, não é verdade? Exatamente. O cientista Richard Dawkins, que nós conversamos com ele aqui agora há pouco, o biólogo, ele disse que o homem, cada animal tem uma função na natureza, né? E o homem, a função dele é pensar essa natureza exatamente para proteger os demais animais. Agora, eu conversando com um amigo que é professor de universidade aí também nessa área, ele disse que o homem, infelizmente, ele primeiro tem que destruir para depois saber como é que vai resolver o problema. Que loucura. Você vê a região do Delta, por exemplo, você vê o caso das lagoas aí que você... Sim, agora, requalificar. Primeiro você polui, degrada até aí depois vê o que vai fazer. Porque veja bem, aquilo tivesse sido utilizado no momento em que a lagoa não tivesse sido ainda poluída, o custo seria infinitamente menor, não é verdade? E a educação faria com que as pessoas preservassem aquilo, não é? É verdade. Aliás, eu não falei isso aqui, mas vou falar na apresentação da matéria, vou falar agora. Sem fiscalização rigorosa, aquele parque será depedrado em pouco tempo. Durante os minutos em que estive lá, eu vi 2 cenas de vandalismo e, olha bem, a televisão estava ali. Um garoto meteu a mão numa daquelas estruturas lá de fazer ginástica,
para arrebentar. E uma menininha desse tamanho me mostrou, olha aqui, os adultos já quebraram o nosso balanço. Ou seja, o trem foi inaugurado ontem. Não adianta você inaugurar um espaço nobre daquele, com aquela beleza. Se deixar por conta... Bom, mas os moradores protegem. Não protegem, você sabe disso, né, Enéas? Ele nem tem consciência de que aquilo efetivamente é deles. Eu estive lá na região e percebi também duas coisas. Primeiro, que o policiamento fica parado num canto. Eu acho que eles podiam estar circulando. Permanentemente. E segundo, já está começando a surgir churrasquinho e venda de bebida nos entornos, né, nas calçadas. Porque lá não tem uma estrutura de lanche, de bar, lá não tem banheiros. As pessoas ficam por ali, como é que vão? E daqui a pouco o mau cheiro, as coisas começam, o espaço será degradado. Se não cuidarem, aquilo vai para a cucuia. Mas voltemos aqui ao livro, Enéas, voltemos ao livro. O livro foi lançado pela livraria, pela editora Livraria Nova Aliança. O livro é uma edição muito cuidadosa, primorosa, com as ilustrações. De quem são as ilustrações, Enéas? Do Moisés Rego. Bonito, hein? Ilustrações muito bonitas, todas num tom escuro, trabalhado com sombra. Ilustrações da melhor qualidade. Olha, o livro está bonito realmente, bom de ler, bom de folhear. O tipo é grande, né? Facilita a leitura até para velho, né? Eu fiz uma pesquisa com o Leonardo para saber qual seria o formato mais interessante para esse tipo de abordagem. Agora, eu queria até chamar a atenção para o caso da Nova Aliança e da Livraria Entre Livros, porque o Leonardo é um livreiro que é muito preocupado com a literatura piauiense. Sim. Quando ele investe lá no Salip, por exemplo, ele compra 3, 4 estandes lá no Salip, e a seção mais concorrida dele é exatamente a de autores piauienses. Eu fico muito feliz porque durante 30 anos fiz isso. A Livraria Curisca era a única livraria que editava os autores do Piauí. Fui à falência, o Leonardo entrou e eu espero que ele tenha melhor sorte do que eu. É preciso que alguém faça, senão não acontece, aliás, não existe a possibilidade. Ficar cobrando do governo, apenas cobrando do governo, a iniciativa privada tem que ousar, tem que apostar. É verdade. Sem isso fica difícil, né? Eu queria fazer um registro do apoio que eu tive do professor José Williams, que é um biólogo, professor de biologia, e ele me fez uma revisão muito boa no começo do livro, na parte mais antiga do livro, esclarecendo algumas informações, tirando algumas dúvidas. Então foi um livro que teve esse apoio e eu gostaria de deixar registrado, além do Moisés Rego, que fez as ilustrações, inclusive essa capa, bonita. Ele fez exclusiva para o livro, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Pois é, então você é convidado, o livro está à venda, já está à venda, primeiro na livraria que lançou, que é a Nova Aliança, e seguramente nas bancas, vai colocar em banca de jornal também? Aí vai ficar com a livraria que vai fazer a distribuição na cidade. E tal. Olha, você que é diretor de escola, você que é professor, e não apenas professor de biologia necessariamente, porque esse livro tem outros interesses, não é um livro que interessa apenas a biólogos, isso é um livro que é do interesse geral. Então você, meu irmão, que tem curiosidade, claro que o Enéas não está com a palavra final aqui dizendo onde o homem surgiu, como surgiu, que ele não é o bispo maluco, mas ele está dando um roteiro bastante seguro sobre a nossa caminhada, a nossa errante caminhada nesse planeta, que dizem ser único com essas características. Enéas, eu me sinto muito feliz com a sua presença aqui e espero que o seu livro tenha a acolhida que ele merece. Pedrinho, traga uma cajuína que o Enéas conhece cajuína. Se não for boa, ele vai dizer. Vamos embora. Enéas, meu irmão, todo sucesso do mundo, Obrigado. Agora e sempre. Minuto só.